Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Provérbios 16:32. Mas vale um homem que governa a si mesmo do que um conquistador de cidades. Amados, existem dois personagens nesse versículo. Primeiro, aquele que governa sobre si. E existe um segundo personagem, aquele que conquista cidades. Amados, o primeiro, vamos pensar na pessoa do José, que conseguiu governar sobre seus instintos. Tá? Quando a esposa de Potifar deu em cima dele, querendo se deitar com ele. E ele conseguiu rejeitar ela, honrando primeiramente a Deus e segundo o seu patrão, tá? O seu senhor, como ele disse. Vamos pensar em um conquistador de cidade, Davi. Davi foi um homem que conquistou muitos povos, em nome de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Mas este mesmo homem, que foi um grande conquistador, não conseguiu governar sobre a sua própria carne, cometendo adultério e em seguida ele assassinando um inocente, sendo homicida. Então a gente consegue enxergar outro exemplo. A pessoa do Adão. Adão no jardim do Éden, assim juntamente com Eva, não conseguiram governar sobre as suas vontades e pecaram. Aí quando a gente vê um personagem que conseguiu governar a si mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, diferente de Adão e Eva, estava no deserto e conseguiu vencer no deserto. Ele conseguiu governar sobre a sua própria carne no deserto. Ele sentiu sede, fome. Ele foi tentado. O diabo tentou ele de todas as formas. Ele com fome, ele estava de jejum, né? E ele tinha escutado a voz do Pai. Este é meu filho amado em quem coloco o meu agrado. Amados, quando a gente consegue enxergar as pessoas, quando a gente faz comparações, um grande, por exemplo, conquistador de cidades, Josué. Josué conseguiu conquistar muitas cidades, né? A gente consegue ver que ele foi usado por Deus, ele foi quem assumiu após Moisés e conseguiu fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito que o Senhor tinha colocado na vida dele. Então isso é um grande homem. Só que quando a gente faz uma comparação desses dois personagens, que é aquele que governa sobre o seu corpo, que consegue governar sobre aquilo que ele come, que no caso é governar sobre seu intestino. Abrindo parênteses aqui, tem pessoas, por exemplo, eu digo por mim, eu era governado pelo açúcar, gente. Eu deixava que o açúcar governasse o meu intestino é quem governava. Hoje, eu consigo renunciar a muitas coisas do açúcar. Por exemplo, o açúcar no café, o doce após o almoço e outras coisas mais. A paçoca que eu amo de verdade, gosto demais, mas eu consegui renunciar. Quantos meses eu não como uma paçoca? Então, e outras coisas. Então, eu aos poucos estou buscando tirar do meu cardápio, literalmente, o açúcar, porque o açúcar, literalmente, é um destruidor de vidas, né? Mas aí é bom você procurar saber e se atualizar em relação a isso, né? Caso você não esteja. Voltando. Então, tem pessoas que precisam se governar, precisam ter autogoverno sobre aquilo que eu falei, sobre o seu intestino, sobre aquilo que vê, sobre aquilo que ouve, sobre a sua genitária, como foi o exemplo do José, né? E o mau exemplo de Davi, que não conseguiu governar sobre isso. E Davi estava num palácio. Ele estava na condição de rei. Isso nos mostra, meus irmãos, que independente da sua condição, quando você tem autogoverno, não depende da sua condição financeira. Porque quando a gente vê os dois personagens, Davi e José, um era escravo, José, e conseguiu renunciar à sua carne. Davi, muito diferente, que ele estava na condição de rei, ele não conseguiu renunciar à sua carne, à sua genitária. Por isso, dentro desse mesmo contexto, tem muitos jovens que são pais prematuramente. Né? Então, isso é o quê? Falta de governo sobre sua genitária. Então, hoje é um grande problema isso no Brasil e no mundo, essa falta de governo. Então, a mensagem de hoje é que o Senhor coloque em nossos corações, vamos ter autogoverno sobre a nossa vida, porque isso é um dos frutos do Espírito Santo, é governar sobre as nossas emoções. Então que possamos ter o Espírito Santo na nossa vida para nos auxiliar e nos dar força para governarmos a nossa própria vida em nome de Jesus.